Em 2024, a Autosport comemora 60 anos de história. E talvez o acontecimento mais emblemático nesse período tenha sido a reabertura das importações lá em 1990. Isso proporcionou a entrada de novas fabricantes ao Brasil e também afetou diretamente o segmento de carros de luxo. Hoje, em mais um vídeo especial do nosso aniversário de 60 anos, a gente mostra 3 carros que eram capazes de deixar qualquer patrão babando lá nos anos 90. Ford Taurus, Volvo 960 e Mercedes 230e. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de clicar no sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo dessas nossas visitas ao passado. Bora lá, chegou a hora de conhecer e dirigir essas máquinas. Gente, dá só uma olhada no estado de conservação desse Volvo 960. Um fato interessante é que ainda nessa geração, esse carro foi rebatizado como Volvo S90 na versão sedã e V90 na versão perua, que é a nomenclatura que a Volvo utiliza até os dias de hoje e, convenhamos, é bem melhor. Nos anos 90, os carros eram classificados em séries e sendo esse aqui um Série 900. Pode ver que esse carro também é muito grande, ele tem 4,87 metros de comprimento, só que a distância entre eixos dele é um pouco menor, fica aí na faixa de 2,77 mais ou menos, mas isso acaba não prejudicando muito o espaço interno dele, que é o que a gente vai mostrar agora. O banco dianteiro do 960 está ajustado para mim, e você pode ver, ó, que a cabine dele não é tipo absurdamente espaçosa, né? Então eu ainda tenho 2 dedos de espaço, mas considerando que é um carro de 1995, eu acho que tá bem honesto. Aqui atrás não tem saída de ar-condicionado, nessa época era algo muito raro, né? Mas tem o cinzeiro, como não pode faltar em qualquer carro dos anos 90. E esse carro tem uma coisa que eu nunca tinha visto, que é uma espécie de uma cadeirinha embutida. Então aqui a gente tem um apoio de braço, né? Que você vai curtir aqui para deixar sua viagem mais confortável. Mas essa parte você levanta ela, é que tá travado aqui, a gente não sabe direito como que faz, mas isso aqui é um assento, né? Para uma criança, por exemplo, que seja transportada aqui, a Volvo já tinha essa preocupação de colocar um pequeno apoio e um pequeno assento também com o cinto posicionado aqui para poder transportar uma criança com mais segurança aqui. Isso é uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto. O acabamento do carro é absurdo, ele tem revestimento de madeira nessa parte aqui e também tem material emborrachado revestindo todos os painéis aqui das 4 portas, então bem legal, vamos lá pra frente. É aqui na frente que esse sedãzão da Volvo realmente brilha. O acabamento do carro é simplesmente espetacular. Ele tem toda essa superfície aqui emborrachada, também tem um acabamento de madeira, é como se fosse uma madeira meio vinílica, assim, com uma textura bem interessante, bem legal. Parte de ar-condicionado, toca-fitas, um toca-fitas bem completo até. Câmbio automático, esse carro tinha câmbio de 4 marchas. E também a alavanca de freio de mão, que aqui a gente tem a alavanca convencional, né? Diferentemente dos outros carros que tem aquele controle aqui na lateral, aqui a gente já tem algo mais contemporâneo, por assim dizer. O acabamento da porta também é igualmente bom, assim como a porta de trás. Ele tem material macio revestindo toda essa parte superior e também madeira para dar um charme, um toque a mais. Esse carro tem um cheiro muito bom de couro, sabe? Aquele cheiro de couro bem conservado. A gente estava conversando com o dono da coleção e ele disse que para chegar nesse nível de conservação do couro, né, ainda mais para um carro com tanto tempo de uso, é só ir hidratando ele uma vez ao ano também, para não exagerar, né? E também a capa do banco, ele acabou trocando. Então essa capa aqui, essa parte de couro, essa superfície, estava antes no banco do motorista e essa do motorista estava no banco do passageiro. Isso para, digamos assim, como pneu, gastar da mesma forma, sabe? Então é legal ver uma coleção assim tão bem guardada e tão bem conservada, proporcionando aí momentos de reencontros tão marcantes como esse com o 960. Vamos para a parte legal, que é dirigir o carro. Pessoal, eu queria começar dizendo que a ergonomia desse carro é absurda. Parece que eu tô num carro da década de 2010, porque ele tem, como eu mostrei, os bancos com ajustes elétricos também, o encosto, e o Fernando, o dono da coleção, estava comentando também que nessa época os bancos da Volvo, eles tinham apenas um aro e toda a sustentação dele fica justamente na espuma, por isso que ele é tão ergonômico assim, ele abraça bem as costas do motorista.
E a impressão geral de dirigir esse carro é muito suave. O carro tem um volante super leve, o câmbio também um funcionamento bem suave, assim, ele tem 4 marchas, mas as marchas são bem longas, assim, né? Então, para quem rodava na estrada, eu acredito que proporcionava até um rodar bem mais silencioso, bem mais tranquilo e até bem mais econômico naquela época. Hoje fica difícil a gente aferir os números de consumo desse carro, mas eu vou deixar aí para vocês na tela os números que a Volvo divulgava na época. O Fernando estava contando que esse carro aqui ele foi de uma empresa e por isso ele foi blindado. Então, se você olhar aqui, ó, o teto solar dele não existe, né? Ele tem uma placa de ferro aqui e talvez essa seja uma das próximas etapas da customização desse Volvo aí para os próximos anos. Uma outra coisa interessante desse carro é que ele tem algumas sacadas. Eu mostrei ali atrás agora há pouco o banco que ele tem, né? Um banco de criancinha pequena que ele tem escondido ali, embutido no apoio de braço. Ele também tem algumas outras sacadas que esse carro não tem porque ele foi blindado, né? Mas era normal que o pessoal comprasse esse carro para esquiar, né? Um carro sueco, vocês sabem como é que é. Então o pessoal colocava, na hora de colocar o esqui no porta-mala, ele tinha uma espécie de um buraco em que você podia rebater o banco e colocar o esqui para dentro da cabine do carro, e isso era bem bacana aqui no 960. É um estado de conservação só com realmente muito zelo e muito cuidado e muito empenho para chegar num nível desse de conservação para um carro tão legal como é o Volvo 960. Se o Fusion fez muito sucesso lá na década de 2010, quem mandava nos anos 90 era o Taurus. A Ford importou esse carro em 95 com esse visual um pouco mais arredondado, que fez bastante sucesso na época porque era uma coisa bem moderna, mas algumas unidades desse carro, do Taurus, chegaram antes ao Brasil por importação independente, e inclusive esse carro passou por várias adaptações para ser vendido aqui no Brasil. Então ele tinha o motor da versão básica americana com um pacote um pouco mais equipado, e isso causa até algumas confusões aí quando a gente compara o Taurus brasileiro com as versões vendidas lá fora. Bom, o Taurus fez um sucesso considerável lá nos anos 90, principalmente entre embaixadores, juízes, pessoas que não necessariamente dirigiam ele, mas também andavam lá no banco de trás. E nesse ponto, os 2,70 que ele tem de distância entre eixos eram bem convidativos. Aqui no Taurus a gente já vê um carro mais com cara de hoje em dia, né? Ele tem também o encosto de braço para você ficar mais de boa, mais confortável. Um cinzeiro na porta e basicamente é isso. O acabamento dele é bom também. Ele tem material, uma espécie de um couro com estofado revestindo toda essa parte superior do painel da porta. Aqui nessa parte ele tem já um vasto uso de plástico, né? Esse carro tem vários acabamentos de plástico, inclusive em questão de durabilidade. Isso acaba jogando contra o Taurus, né? Justamente porque a gente vê os outros dois carros com o acabamento um pouco melhor, usando materiais emborrachados, usando madeira. Eles não fazem tanto barulho ao dirigir como esse carro aqui faz, mas é um fruto de sua época. Vamos mostrar lá na frente. Nada mais Ford dos anos 90 do que essa espécie de arco aqui no painel. A gente pode lembrar aí do Fiesta, do Ka, do Escort, vários carros dessa época tinham essa mesma solução de design. Isso era para integrar a linguagem visual de todos os carros da marca. E o Taurus ele tem até alguns equipamentos que me surpreenderam. Por exemplo, o volante dele é multifuncional. Num carro de 95, já ter um recurso como esse é legal, mas aqui ele só tem os comandos do controle de cruzeiro, né? Então você pode ali selecionar a velocidade e ele leva o carro, mantenha naquela velocidade durante o tempo que você preferir. Um toca-fitas também, bem simples, comandos de ar-condicionado bem simplificado. O acabamento desse carro ele é bem mais simples também. A gente tem o uso de materiais macios aqui nessa parte de cima, porém toda essa parte de baixo ele abusa bastante de plástico. Dessa tríade que a gente está avaliando hoje no especial de 60 anos, esse aqui é o carro que tem o acabamento mais básico. Uma coisa interessante é que esse carro tem motor 3.0 V6, que equipava as versões de entrada lá nos Estados Unidos, mas todo o pacote de equipamentos corresponde às versões topo de linha de lá. A Ford teve um trabalho de regionalização desse carro, inclusive nesse aspecto o banco, que era inteiriço, acabou sendo substituído por esses dois bancos individuais,
e a alavanca de câmbio, que né, a gente tradicionalmente no Brasil você espera que ela esteja aqui no console, ela ficava justamente aqui atrás do volante. Mas é isso, bora dar uma voltinha no Taurus. Eu tava pensando, é muito doido imaginar que lá nos anos 90 um carro com motor 3.0 tinha só 140 cavalos. Ainda mais considerando, né, o tamanho desse carro, quase 1,5 toneladas. Mas é um carro que tem uma boa entrega de torque embaixo. A gente tá pegando aqui uma parte do condomínio que tem bastante subida e isso fica bem evidente. A parte de ergonomia também me agrada bastante. Ele tem ajustes elétricos nos bancos, tanto no banco do motorista quanto no banco do passageiro. Dá para regular a altura do quadril e tal. Então essas coisas facilitam bastante assim a vida a vida do motorista, né? Só que também a gente não pode deixar de notar que o Taurus ele é o mais simples desses 3 carros que a gente está avaliando hoje. Então, inevitavelmente, ele acaba tendo um ou outro deslize, né? A gente estava conversando ali com o dono dele e ele comentou que esse carro ele tem muito plástico na montagem dele, né? Então é toda essa parte aqui de cima do painel de plástico e tal. Então quando você pega e bota para andar, acaba sendo um pouco desagradável, mas assim, é um barulhinho ou outro, uma outra mola, questão de ajuste mesmo. O estado de conservação desse carro tá absurdo. Ele já tem um teto solar aqui que a gente consegue usar. Então é legal notar, assim, principalmente as relações do Taurus com o próprio Fusion, né, que foi um dos carros de luxo mais vendidos da Ford na história no Brasil. A gente pode dizer que esse carro aqui é talvez o avô do Ford Fusion. E, enfim, é triste pensar, né, que hoje a Ford já não tem mais sedãs no Brasil, só vende SUVs e picapes e carros elétricos. Mas, né, o Taurus ele deixa essa boa lembrança saudosa de tempos em que as coisas eram mais simples. Esse Mercedes 230e chegou ao Brasil em 1991 e o Fernando, o dono dele, estava me contando que esse carro tem algumas peculiaridades. Para começar, ele veio para o Brasil com um banco de tecido e câmbio manual, que não eram características que os donos de carros de luxo procuravam na época, porém isso hoje torna esse carro um dos mais exclusivos e desejados nas coleções do Brasil. Essa geração, que ficou conhecida como W124 por causa da plataforma, é um dos carros mais longevos da história da Mercedes, foi produzido durante um tempão, e inclusive a base técnica desse carro começou a ser desenvolvida lá nos anos 70. Esse Mercedes teve uma grande reputação por conta da sua durabilidade e robustez, principalmente comparada aos carros da Audi da época. E também, você pode ver, é um carro bem grande, tem 2,80 de distância entre eixos, e a gente vai falar um pouco do espaço interno agora. Gente, eu acho que dá para entender porque esse carro, em várias partes do mundo, ele chegou a ser usado como táxi. O banco tem, assim, uma ergonomia muito boa, ele abraça bem as costas do passageiro, isso porque eu sou alto, né? Eu tenho 84 de altura. E o espaço para o banco dianteiro também é honesto, eu tenho 3 dedos de distância aqui. Eu acho que eu viajaria muito bem aqui no banco de trás do 230. Ele também tem aqui, ó, um encosto de braço para deixar a viagem mais confortável. E outra característica que mostra que esse carro é uma versão mais básica é que ele não tem encosto de cabeça aqui para os passageiros do banco traseiro. E para descer o vidro é na manivela. Nas versões topo de linha, esse carro tinha sistema elétrico e também tinha não apenas o encosto de cabeça, como ele era rebatível na hora que o motorista quisesse manobrar, para não ter nada aqui ofuscando a visão traseira desse carro. Vamos lá para frente. O acabamento também é muito bom, encantador eu diria. Ele tem um grande uso de madeira, normalmente em carro novo eu não gosto disso, mas aqui a gente está falando de um carro clássico que nasceu com essa proposta, então, nossa, show de bola. Ele tem o controle elétrico para o retrovisor, isso é uma pequena característica mais requintada para esse carro. Toca-fitas, sistema de ar-condicionado, um volante bem grande e com uma empunhadura que eu gostei bastante. E o acabamento é bom, apesar de ser uma versão simples, o acabamento é muito bom aqui em cima também. Ele tem material macio revestindo toda essa parte aqui, então a gente pode ver como está bem conservado, inclusive bem surpreendente até. Esse carro não fica no sol, só é exposto algumas vezes ao ano. Mostradores analógicos, não tem muito para onde correr. E câmbio manual. Esse carro tem motor
2.3, ele desenvolve 130 cavalos e em torno de 20 kgfm de torque. E eu puxei os dados de época e a Mercedes declarava que o 230e era capaz de atingir 100 km por hora em 10 segundos. Vamos dirigir, né? Gente, eu tô realizando um sonho pessoal aqui, tá? Eu nunca pensei que eu ia dirigir uma 230e, ainda mais com um câmbio manual de 5 marchas, que é como essa versão super exclusiva tá configurada. E eu tô me sentindo num carro da embaixada da Alemanha nos anos 90. O câmbio com engates bem precisos, eles são longos, né, como vários carros antigos, mas eles são bem precisos. Mas o que mais me espanta é a suavidade do acelerador. Ele tem um acelerador grande, né, um pedal grande de acelerador, ocupa praticamente toda a sola do meu pé. E a embreagem super macia também, lembra bastante alguns carros de hoje em dia. E como é legal, cara, dirigir um carro com esse nível de sofisticação, esse nível de conservação. Os bancos abraçam bem as costas do motorista, mas ainda assim é um carro simples, né? Como a gente falou, essa versão ela é rara no Brasil porque ela não vinha nesse pacote com esses equipamentos tão simples, com câmbio manual e com o banco de tecido, porque eles eram carros de bacana naquela época. Então é uma experiência aí bacana que a gente está proporcionando para vocês nesse especial de 60 anos. E inclusive, quais outros carros você quer ver aqui na Autosport, no nosso canal no YouTube, ao longo desse especial de 60 anos? Deixa aí nos comentários, porque é sempre legal quando vocês interagem com a gente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente agradece mais uma vez ao Fernando Arrivabene por disponibilizar a coleção dele pra gente gravar. E se você lembrou de algum outro carro que seria interessante de ter aqui no nosso especial de 60 anos, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal da Autosport e também de clicar no sininho, porque assim você vai receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.